Olá pessoal, tudo bem? Sou o Liliano Fernandes do Dealers Cast. Hoje vamos gravar um episódio aqui sobre um livro que eu li recentemente. O livro se chama A História de Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Mas antes de falar sobre o livro, eu quero explicar aí por que a gente deu uma paradinha aí de alguns meses sem programa. Chegamos até a 6 meses sem episódio novo de Dealers Cast. Na verdade, é porque a gente começou esse projeto aí de forma despretensiosa, eu e o Kevin. A gente começou aí no meio da pandemia, né? Nós estávamos parados, eu na minha casa e ele na dele, totalmente parados, sem poder trabalhar, sair de casa, bem naquela loucura mesmo que estávamos aí. E para não enlouquecer, a gente falou, cara, agora é a hora da gente fazer alguma coisa. A gente já tinha ideia de fazer algo junto, né? Não era exatamente um podcast, mas a gente tinha ideia de fazer... A gente sabia que queria fazer algo junto, voltado à educação, essa coisa que a gente tem bem forte aí, desde a faculdade. E a gente falou, cara, a hora é agora. A gente sempre trocou áudios entre eu e ele, né? Eu mandava um áudio sobre um insight que eu tinha, ele respondia através de áudio, ficávamos conversando muito. E eu sempre fui fã de podcast já há muitos anos, desde os inícios do podcast, há mais de 10 anos atrás, eu ouço podcasts. E eu falei pra ele, cara, esses nossos áudios dá podcast, a gente pode gravar um podcast, a gente tem ideias aqui, nós dois pensamos uns assuntos meio doidos, aí vamos gravar um podcast, falar de um tema e soltar no ar e ver o que dá. E é isso que aconteceu, tanto que os nossos primeiros temas, o primeiro foi sobre a vida, né, do formando, né, recém-formado, o que fazer, que era o que a gente estamos ainda, né, vivendo naquele momento, né, que a gente acabou de se formar e o que fazer, qual é a sua percepção, né, depois que você se forma, as frustrações e as vantagens. E foi isso, uma conversa ali que a gente teria normal, eu conversando com ele, a gente conversou via Zoom, né, tava aquela febre do Zoom, mandamos pro ar. E fizemos outro sobre filmes também, filme legal, vamos assistir um filme nós dois e ver os pontos que cada um assistiu e vamos conversar, sem combinar muito, sabe? Então a gente reassistiu aqueles filmes legais e fizemos assim. Aí falando sobre temas, sobre estudar, né, como eu estudo, como ele estuda, e fomos fazendo assim. Aí o que aconteceu que a gente deu essa parada foi que a nossa vida foi voltando ao normal, graças a Deus. Aí eu nesse momento estava parado, completamente parado, minha empresa tinha suspendido, né, eu estava em casa. E não é de home office não, é em casa mesmo, que meu trabalho é impossível se fazer home office. E só que a coisa foi voltando ao normal. Primeiramente fui voltando alguns dias na semana, e tanto que agora estou, né, a pleno vapor, graças a Deus, trabalhando todos os dias, saindo de casa, indo trabalhar tranquilamente, e a vida que segue. E o Kevin também, ele foi mais infeliz do que eu, ele acabou perdendo o emprego durante a pandemia, ficou um tempo parado, mas graças a Deus voltou a arrumar outro emprego e voltou a trabalhar, está trabalhando aí, e também fora de casa, né? Então sai de casa, pega ônibus, vai trabalhar, vive a rotina dele, chega em casa tarde, cansado, você sabe, a vida do trabalhador brasileiro. E acabou que a gente foi faltando tempo pra gente conversar, porque a gente também trabalha em horários diferentes, então quando eu tô no trabalho ele tá em casa, quando ele tá em casa eu tô no trabalho, então pra gente se encontrar e conversar e gravar um episódio ficou meio difícil a coisa. E foi passando um mês, 2 meses, e agora que a gente viu, estamos há 6 meses sem gravar. E a gente até gravou alguns episódios durante esse período, mas foram episódios que a gente gravou como teste, como piloto, alguns formatos diferentes. A gente já estava vendo que o negócio deu certo, então a gente estava querendo ampliar o nosso alcance, né, ir para o YouTube, fazer vídeos. Tanto esse podcast eu estou gravando aqui em vídeo simultaneamente, não sei ainda se vai para o YouTube, se vai ficar legal a imagem, mas vamos ver. Fazer no YouTube, fazer videoaulas, escrever e-books, assim, apostilas com temas específicos. E cursos, né? Fazer cursos. E só que o tempo faltou, porque a gente precisa botar o leitinho das crianças em dia, né? Então não podemos deixar nossa vida profissional de lado para investir num projeto que, a princípio, né, não dá retorno nenhum financeiro, apenas satisfação pessoal. Então foi faltando tempo e a gente acabou deixando de lado esse projeto, mas estamos voltando, né? Provavelmente os primeiros episódios serão assim, eu sozinho, o Kevin sozinho, episódios mais rápidos, assim, de temas comuns, assim, sem muita elaboração, sem muita edição, né? Você deve estar ouvindo aí sons ao fundo e erros de gravações, vai ter que ir assim, porque não vai dar tempo de ficar editando muito, senão
o episódio não sai nunca. Foi isso que aconteceu com o episódio que a gente gravou nesse período aí. A gente gravou vários episódios, a gente queria fazer uma coisinha legal e, né, demanda muito tempo, né? É legal fazer edições tudo, mas demanda muito tempo. E tempo é coisa que a gente tá faltando. Legal se a gente pagar um editor para editar uns episódios, mas a grana também tá curta e no momento é inviável. Então, mas acho que explicado o porquê da parada. Quem sentiu saudades aí, estamos de volta. Teremos aí episódios com mais frequência. O de hoje é eu falando sobre um livro que eu recentemente acabei de ler. Então é mais uma resenha, uma reflexão, um resumo, por que não, do livro. A história de Fernão Capelo Gaivota. Antes de falar do livro, eu gosto de contar como eu cheguei, né, até esse livro. Por que eu comecei a ler esse livro. Eu comecei a ler esse livro porque eu fui aqui um belo dia, eu fui na minha mini biblioteca que eu tenho aqui em casa, e esse livro estava na prateleira da minha esposa, né, do lado dela ali. E eu de vez em quando tenho esse hábito de pegar os livros dela para expandir, né, a minha visão, porque se eu for só nos meus livros, é administração, é negócios, é finanças, é business, são livros muito sérios, assim, eu não saio muito dessa linha, né, eu escolhendo. E eu sempre vou para outro lado para expandir, porque eu gosto de outras coisas. Mas quando eu vou comprar livros, geralmente eu compro livros dessa natureza, né? Acho que é difícil, a gente tem o nosso ramo de atuação. A gente vai comprar um livro, a gente acaba comprando daquele ramo, né? E na verdade deveria ser diferente. Hoje em dia eu tenho comprado livros mais diferentes, mas ainda é pouco meu acervo nessa questão. E ela já tem muitos livros, uma variedade maior. Ela tem mais livros do que eu, inclusive. Ela é mais apegada assim, a ter livros. Eu tenho muitos livros, eu acabo emprestando, acabo dando, acabo assim, me desfazendo. E ela não, ela tem toda a coleçãozinha dela ali. E eu peguei esse livro, na verdade, porque ele era pequenininho, assim, que tá vendo o vídeo vai ver, e fininho. Pelo simples motivo que eu ia ler ele numa fila de banco. Eu tinha que ir até o banco essa semana passada aí. E eu ia ficar lá na fila, porque eu sabia que na banco da Caixa, né, Federal, todo mundo sabe que quem vai na Caixa não vai rapidinho, resolver coisas rápidas, lá, tudo demora lá. E eu falei, eu vou pegar um livro para me ler lá. E eu gosto de livros pequenos assim para ler, porque, porra, às vezes eu tenho umas bíblias ali, você tá na fila lendo aquele negócio de tijolão, é ruim para carregar, é pesado, né? Eu tava de moto, colocar na mochila, pesa, é complicado. Então eu pego um livrinho pequenininho, esse aqui cabe até no bolso, assim, da minha calça, do trabalho, uniforme do trabalho. Então por isso que eu escolhi ele. Mas me surpreendi muito, é uma história muito legal. Tanto que eu peguei até sem ler, assim, sem fazer o dever de casa, que é ler a introdução, que é dar uma pesquisadinha em quem é o autor e ver do que se trata o livro. Que eu vou falar em um próximo episódio, eu vou falar como fazer isso para você, como comprar um livro, talvez vai ser o nome desse episódio, que é para você não sair comprando o livro aí que você vai se arrepender. E só que eu não fiz isso, só peguei ali pelo tamanho e levei, foi um ao acaso. Mas não comprem livros assim jamais. Vocês pegaram um livro que está aí no canto para fazer isso, tudo bem, mas comprar livro na livraria, não façam isso jamais. Comprar pelo tamanho, pela finura, sem saber do que se trata o livro. Mas eu fiz isso e fui ler lá. E é uma leitura bem agradável, bem fácil, bem tranquila. É um livro assim para você ler, tipo assim, por prazer mesmo. Ele não vai não é chato assim, ele é bem legal, bem tranquilinho. Você vai lendo e dá vontade de não parar. Tanto que eu lia depois que eu li metade na fila do banco. E daí eu não falei, pô, e agora eu tenho que terminar de ler. Aonde que eu vou ler ele, né? Aí eu falei, não, vou ler ele no meu intervalo do meu trabalho. Aí todo dia eu almoçava rapidinho, dava vontade de ler ali. E eu lia sempre 15 minutinhos e eu ia lendo assim para bater o ponto que dava vontade de continuar a ler o livro. É muito legal. E... bom, mas vamos para o que interessa, o que tem dentro do livro. Então, ó, Fernão Capelo Gaivota é o nome de uma gaivota. Esse livro que é uma fábula, né? Fábula é quando conta história de animais, né? Como se os animais falassem, vivessem como humanos. E é uma fábula, eu adoro fábulas. Acho um gênero literário muito interessante, me atrai bastante esse tipo de livro. Se eu não me engano, acho que é o segundo livro que eu faço esse tema. O Quem Mexeu no Meu Queijo, e agora Fernão Capelo Gaivota. Talvez saia outros aí em podcasts futuros. Mas ele é uma gaivota diferente, né? Uma gaivota normal, comum, é aquela gaivota que vive para comer, né? A gaivota, o que ela faz? Ela
vive cuidando dessa família, sai, voa até onde tem um peixe, pega o peixe e traz para a família, come, e essa é a vida da gaivota, né? Uma vida comum, normal. E só que Fernão pensa diferente. Fernão, ele gosta de voar, né? Para ele o prazer da vida é voar e não comer, né? A gaivota come, voa para comer. Ele não, ele come para poder conseguir voar, né? A inversão aí de diferença. A gente até brinca isso com pessoas, né? Pessoas que vivem para comer e outras comem para viver, né? Que ponto que você está, né? Reflexões que a gente faz. E Fernão é aquela gaivota que ela adorava voar, então ela queria fazer voos diferentes, ela queria fazer voos mais rápidos, igual o falcão. Ela ficava olhando o falcão voar, né? Forma rápida. E falava, por que eu não consigo fazer assim, né? Então ele tentava voar cada vez mais rápido, tentava fazer as piruetas, assim, voar de formas diferentes. O prazer do Fernão era voar. Então ele queria ficar voando, né? A vida dele, ele queria ficar voando. E isso era muito mal visto, assim, pelas outras gaivotas, né? As outras gaivotas ali dentro do padrãozinho via aquilo como um maluco. Falavam, o Fernão é maluco. Imagine, o cara vai lá, voa, pega o peixe, come e fica quieto, cara. O que você quer mais que isso? Agradeça a Deus por isso. Você poder comer teu peixinho e ficar quieto. E o Fernão não se contentava com isso. Ele queria mais do que isso. Ele queria voar, queria fazer pirueta, queria fazer outras coisas. E ele aos poucos foi pegando as manhas, vamos dizer assim, do voo. Então ele foi aprendendo a voar mais rápido. Ele foi vendo que o falcão, né, o primeiro insight que ele teve, o falcão tinha as asinhas mais curtas do que o gavião. Então o que o Fernão fez? Então eu vou encolher minhas asas o máximo que eu conseguir. Então ele encolhia as asas bem encolhidinhas, que fazia ele ganhar velocidade, né? Então o insight dele olhar o falcão e ver as características do falcão e pegar para ele. Então ele começou a voar mais rápido. Ele começou a fazer, né, a perceber que se ele virasse, conta no livro, que ele virasse um pouquinho as penas assim, ele ia virar, né, fazer uma pirueta. Ele começou a dar piruetas, dar voltas, dar loops. E essa era a vida dele, era voar. E de vez em quando ele comia. Comia um peixinho aqui e outro ali para poder conseguir ter energia para voar. E não ao contrário, né? Ao contrário, as outras gaivotas comiam, voavam para poder comer. E ele comia para poder voar. Essa era a diferença do Fernão para o bando de gaivotas. O que aconteceu foi que ele começou a ver que o fato dele voar de forma diferente trouxe uma vantagem para ele. Que ele voava mais alto, mais rápido. E ele não precisava ir até... Porque o bando dele ia só até um barco pesqueiro que tinha. Que esse barco pesqueiro jogava os restos dos peixes ali. Que eles não iam, né? Peixes pequenos, peixes deformados que eles não usavam. Jogava ali no rio. E as gaivotas ali pegavam aqueles restos ali, sustentavam com isso, voltava para a toca, comia, e essa era a vida delas. E o Fernão, como ele ficou voando, ele foi para outros lugares, para outros mares mais fundos, e começou a ver outras espécies de peixes, outros peixes mais suculentos, mais saborosos, né? Ele conseguia, como ele via igual o falcão de cima assim, dava um mergulho mais fundo, ele ia mais fundo na água, então não era, a gaivota pega só por cima da água, né? E ele ia igual o falcão, dava um mergulho e pegava o peixe lá embaixo. Então peixes mais gostosos, mais grandes, mais suculentos. E ele falou, isso aqui é um baita diferencial. Eu tenho que ensinar pra galera do meu bando, cara. Eu vou ensinar lá pra galera do meu bando isso aqui. Que toda gaivota tem que aprender isso aqui. Toda gaivota tem que saber voar igual eu. Toda gaivota tem que saber dar um loop e voar assim rápido pra poder viver melhor, né? Que vida de gaivota triste é essa? Viver pra comer resto ali do peixe. Sendo que a gente pode vir aqui no meio do mar e pegar lá o peixe saboroso no meio da água. Só que o que aconteceu é que quando ele foi contar isso, né, o bando já estava indignado com ele, já achando que ele era um maluco, né, um doidão da turma. E o bando, na verdade, já estava fazendo uma reunião, né, ali e esperando o Fernão. Né, e o Fernão chegou assim, se achando, né, pensando assim, agora realmente eles viram o meu valor, né, perceberam e vão me homenagear como líder do bando, e eu seria agora o líder do bando, né, o Fernão pensou. Mas na verdade não, eles estavam reunidos esperando ele, chamaram ele pro canto e falaram, você tá expulso do nosso bando. Você é uma vergonha pro nosso bando. Porra, você fica voando e fazendo pirueta, cara, quem que você é? Você é uma gaivota, cara, vai lá, pega teu peixe e fica quieto. Quer fazer parte do nosso bando? Você tem que ficar quietinho no seu canto, né? E o Fernão falou, não, vou vazar então. Vou vazar não, foi expulso e teve que vazar. E ele viveu uma vida, até antes ele até tentou
se conter assim, né? Logo ele percebeu que aquilo não era para ele. Ele não conseguia ser só uma gaivota. Depois que você percebe, né, que de cima você consegue pegar o peixe, você nunca mais se contenta com o resto do peixe soltado pelos pesqueiros, né? Essa é a grande verdade. Esses são muitos insights que a gente vai fazendo com a nossa vida, né? A gente vai percebendo assim, né? Eu mesmo fui percebendo, porra, né? Depois que a gente tem um conhecimento, a gente não consegue voltar para trás, né? Depois que a gente, né, o Einstein tem uma frase, se eu não me engano, assim, depois que sua mente expande, ela jamais volta ao tamanho normal. Então é isso que aconteceu com o Fernão. Depois que ele percebeu que ele consegue voar e dar pirueta, cara, ele não vai conseguir viver uma vidinha de uma gaivota, indo lá pegar, comer resto e voltar a dormir. Não consegue. E com o ser humano acontece isso também. A gente percebe que a gente consegue atingir níveis mais altos, a gente sai da nossa zona de conforto. Eu acho isso da gaivota é muito mais com a nossa zona de conforto. O ser humano tem muita zona de conforto. Uma reflexão que a gente faz, eu mesmo faço essa. Será que a gente não está vivendo essa vida do bando do gaivota? Que é, o ser humano seria comer, trabalhar e dormir? O que a gente está fazendo além disso? A gente está vivendo para comer, trabalhar e dormir? Ou a gente está comendo, trabalhando e dormindo para poder viver? Você está comendo, trabalhando e dormindo para poder viver? Ou você está vivendo para trabalhar, comer e dormir? É uma reflexão bem forte, deixa para cada um fazer. Eu mesmo, muitas vezes, eu passo semanas assim, falo, porra, essa semana eu só trabalhei e dormi. O que eu vou levar dessa vida? Né? Então, vou fazer uma coisa diferente aí, sair da zona de conforto. E o Fernão chegou para contar, a galera expulsou ele. Aí ele foi viver essa vida sozinho. Aí ele não conhecia nenhuma outra gaivota que pensava igual a ele. Largou o bando e foi viver. Nessa aventura dele sozinho, cara, ele aprendeu a fazer voos melhores, todo tipo de pirueta, viveu uma vida sensacional, sozinho, livre, fazia o que quisia, comia a hora que ele queria, comia o peixe que ele queria, ia pra onde ele quisesse, não tinha, né, aquela questão da casa, de você poder voltar pra casa e ir lá pegar o peixe e voltar. Então era uma pessoa livre, liberdade. Resumindo, Fernão, esse momento ele viveu de liberdade. E assim termina a primeira parte do livro, né? Que é a parte mais interessante, vamos dizer assim. Quando você começa esse livro, essa primeira parte te empolga, assim, uma parte, cara, você fala, meu Deus, que livro sensacional. Tem vários insights ali, várias reflexões que você faz, igual eu falei, você vê, assim, é realmente a pessoa que vive de forma mais plena, mais cativante, ela tem uma energia maior, né? Viver é isso que o Fernão faz, né? É você viver para voar, né? O ser humano é viver para você fazer coisas criativas, fazer coisas diferentes, né? E não só seguir o padrão da sociedade. Porque chega um momento que o Fernão, na verdade, na história ele faz um voo assim ele atinge um recorde, né? Que ele fica tentando bater o próprio recorde, né? De voar cada vez mais rápido. Ele fica tentando bater o recorde, 300 km lá, e ele perde o equilíbrio e bate numa rocha e morre, né? Ele morre. Puf. E daí o livro é uma utopia, né? Uma fábula, já é uma utopia, né? Algo, né? Utopia é algo que não pode acontecer, né? Algo na cabeça só, do imaginário. E quando ele morre, quem vem buscar ele, né, para levar para o outro plano, são outras gaivotas que pensam igual a ele, né? Duas gaivotas que também pensam que viver a vida de gaivota é voar, é fazer coisas diferentes, é voar de formas diferentes, é conseguir voar mais rápido, melhor, dando piruetas, essas coisas todas, acrobacias. E o Fernão se sente acolhido, ele fala, porra, então, né, então não sou o único maluco, porque até então ele não tinha conhecido nenhuma outra gaivota que pensava igual a ele. Todas as outras gaivotas achavam que a vida era se alimentar, comer e dormir. E ele falou, não, sensacional, e foi levado lá, e lá, assim, no céu, ele começou a treinar outros tipos de voos melhores, aí tem uma utopia que é a velocidade do pensamento, né? Fosse um teletransporte, você conseguir ir para outro lugar só através do pensamento. O livro dá uma viajada, na verdade, assim, sabe? Algo assim, mais viajado. Que me lembrou muito o livro O Alquimista, para quem já leu, acho que vai entender. O Alquimista é assim, ele começa muito legal, uma história sensacional, cativante, e pro final ele dá uma viajada, assim, o cara começa a conversar com o sol, com a lua, com o vento, e não é que o livro se perde, né? É a questão do livro, né? O livro é assim. O universo criado pelo autor é assim, né? Utópico. Mas o que acontece é que o legal dessa parte é que ele aprende a ser um mentor, né? Esses dois caras são mentores, porque até então ele não tinha nenhum mentor, né? Era coisa da cabeça dele, né?
ele não sabe de onde veio a ideia de voar melhor, ele nunca tinha visto uma gaivota voando daquele jeito, e simplesmente, sei lá, e se eu voar assim? Então começou a fazer. E ali não, ele começou a ter mentores, os caras foram ensinando ele como fazer, ó, faz assim, faz assado, encolhe a asa, estica a asa, pena e tal. Então ele foi, com o mentor, ele atingiu níveis mais altos ainda, né? Infelizmente no livro foi depois que ele morreu, mas tudo bem. E só que o que acontece no livro é que tem um momento que o mentor do Fernão, Henrique, se eu não me engano, pergunta para ele, mas você não quer voltar pro teu bando para ensinar para eles tudo que você está aprendendo aqui? Né, ensinar para o teu bando que eles podem viver uma vida melhor do que apenas ser uma gaivota, come e dorme. Né, e ele fala, seria legal que eu tenho e tal, mas eu já tentei, me expulsaram, não sei o que. Ele fala, mas tenta de novo, uma forma diferente, agora você, né, você é algo diferente. E ele volta, né, aqui na história com uma entidade, assim, sabe? Ele volta como se fosse, né, um santo, assim, né, o Fernão tal, porque ele, né, tanto que ele, o livro conta, ele tá em outro plano, né. E aos poucos ele vai conquistando, né, do bando dele, conquistando novos discípulos que vão entrando na ideia dele, querendo aprender a voar. E esses novos discípulos vão servindo como exemplo para outros se rebelarem também com o bando, né? Porque as gaivotinhas vão vendo, mas olha o cara dando a pirueta lá, vou tentar fazer também. Aí tenta, acha legal. Ah, tem o Fernão que ensina, então vamos lá falar com o Fernão. Aí foi, aos poucos, foi reunindo, até que o bando dele foi sendo até maior do que o próprio bando padrãozinho ali. Então o bando dos malucos que voavam e faziam as coisas malucas era maior do que o próprio bando que só comia e dormia. E ele virou esse mentor, assim, tanto que daí assim, ele se satisfez, né, como uma gaivota viva, que é a questão do mentor, você ensinar para os outros o que você sabe, né, tirar os outros da caverna, vamos dizer assim, caverna de Platão, né, Platão faz essa analogia na caverna, então ele tirando-os da caverna. E assim Fernão viveu a vida dele, o resto da vida dele, tirando, né, educando as pessoas a fazer coisas além, as gaivotas a fazer coisas além de comer restos de peixe. Até que ele chegou a um nível que ele acabou deixando os discípulos, né, que é a questão da liderança, ele ensinou tão bem os discípulos mais próximos dele, que os próprios discípulos deles passaram a ensinar outras gaivotas. E o Fernão acabou, né, falando, então agora passo o legado para vocês ensinam aí as outras gaivotas a fazer o que a gente faz aqui, que é viver de forma diferente, e eu vou. Aí ele foi pro paraíso, vamos dizer assim, foi viver a vida plena no paraíso. E deixou discípulos, fosse um legado, né, na Terra, vamos dizer assim, deixou um legado do Fernão, que é para as gaivotas, moral é das gaivotas não se contentarem apenas com comer e dormir. Falando de fábula, né? Esse livro é uma fábula. Eu acho que a moral da fábula é essa. A gente tem que fazer mais do que viemos para esse mundo para fazer. Se a gente for seguir os nossos instintos de ser humanos, a gente vive numa caverna, num habitat, que a gente só sai igual uns covardes, assim, só sai para comer e volta para casa. Hoje, até foi ampliado isso, mas o padrão hoje é você sair para trabalhar. Você vai, trabalha, né? Se alimenta e dorme, se diverte assistindo uma TV. Eu acho que é isso que é mais ou menos que a gente tem que sair dessa zona de conforto, né? Fazer coisas diferentes, né? Eu muitas vezes me pergunto sobre isso. Eu tenho essa tendência, eu acho, de se acomodar, né? Não sei se é uma coisa dos seres humanos, eu tenho essa tendência de acomodar. Às vezes eu tenho que me cutucar. Minha esposa também tem esse trabalho de chegar em mim e falar, vamos se mexer, vamos fazer coisa diferente, vamos viajar, vamos almoçar lá, vamos fazer algo diferente, para não cair nessa vidinha medíocre, vamos dizer assim, de come, dorme e trabalha. Acho que é essa grande ensinamento desse livro. É um livro que vale muito a pena, cara. É muito legal, eu gostei bastante. Um livro inspirador, assim, realmente dá uma mexida nas nossas cabeças, assim. Como ele é fácil de ler, né, você acaba matando ele rapidinho. Acho que pra quem não tem muito hábito de ler, é um bom começo, cara. Porque muitas vezes quem não tem o hábito de ler, cara, pega aí um Machado de Assis, um outro livro aí, eu tenho vários livros pesados ali, cara, e você não vai conseguir, É igual você ir na academia no primeiro dia e querer levantar 100 quilos, cara, é a mesma coisa, o estudo, a leitura é igualzinho, cara. Começa por isso aqui, ó, fininho, levezinho, cara, leia isso aqui, ó, eu falei que eu li em menos de uma semana, demora um mês pra ler esse livro aqui, cara, leia uma página por dia, comece por isso aqui, ó, aos poucos, vai lendo um desse, a ler o Quem Mexeu no Meu Queijo, que eu falei que é facinho também. Na hora que você vê, você já tá em outro nível. É assim que vai, igual a academia, né?
que é magrelo igual eu, adianta querer ir na academia no primeiro dia e puxar 100 kg. Começar devagar. Eu no meu primeiro dia de academia, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu fui e ergui só o ferro, né? Eu tirei, acho que é supino que chama, né? Eu tirei todos os pesos, ergui só o ferro, fiz ali, eu tinha que fazer 10 assim, ergui 10 ali só o ferro. Aí um dia eu coloquei 2 kg em cada lado e assim foi indo. Abandonei, se eu voltar hoje tem que erguer só o ferro de novo. Não tenho muita disciplina com exercício como eu tenho com os estudos. São um defeito meu. Mas é isso, acho que vamos ficando por aqui. Dealers Cast vai ficando por aqui. Eu sou o Liliano Fernandes. Quem gostou, nos siga nas redes sociais. Assine o nosso feed aí no seu agregador do podcast preferido. Procure no YouTube, assina, clica no sininho, faz o que tem que fazer aí, que você já sabe mais do que eu que tem que fazer, para não perder nenhuma novidade. E até a próxima. Abraços.